Olá, amigos e amigas fãs de Elvis Presley. Eu quero mostrar a bitola dos livros Last Train e o Elvis de Goldman. E o que eu vou trazer para vocês hoje são apenas 3, 4 parágrafos de cada livro. Então imagine a riqueza que não é as biografias e em especial as biografias de Elvis Presley, que é o que a gente gosta. Este canal, pelo menos, é dedicado à memória de Elvis. Então, às vezes, quando eu leio nos comentários que se trata de fofoca, eu fico um pouco chateado porque eu sou fã de biografia. Não só de Elvis, já mostrei aqui. Eu sou fã de biografia de modo geral porque eu sou fã da vida. E as biografias, elas sempre trazem a vida de alguma figura histórica. Isso não se trata de fofocas. Se trata da história, né? Fofoca é algo bem menor. Então aqui, como hoje eu vou trazer para vocês, isto não é fofoca. Isto é história. Então, Elvis, da infância em Tupelo a Memphis, parte 9, a partida. Vídeo 308. Este número 308 quer dizer que temos 308 vídeos já no canal falando sobre Elvis Presley. Então você, meu amigo, minha amiga, que vem acompanhando esta série e vem acompanhando todos os vídeos, hoje vamos partir de Tupelo. Venha comigo, venha com Peter Guralnick, Last Train to Memphis. Vamos ao texto. No outono de 1948, Elvis começou a estudar novamente. Em algum momento do primeiro ou segundo mês, alguns dos garotos mais violentos tomaram seu violão e cortaram as cordas. Porém, alguns dos seus colegas do 8º ano se juntaram e compraram um conjunto de cordas novas para ele. Quando ele anunciou na primeira semana de novembro que ele e sua família estavam partindo para Memphis, as outras crianças ficaram surpresas, mas não chocadas. Pessoas como os Presley se mudavam o tempo todo. Em seu último dia de aula, sexta-feira, 5 de novembro, um colega de classe chamado Leroy Green relembrou ao escritor Vince Staten que Elvis deu um pequeno concerto. A última música que ele cantou foi A Leaf on a Tree, e segundo Green, a maioria das pessoas simplesmente não pôde acreditar. Eu fui até ele e disse: Elvis, qualquer dia desses você vai se tornar famoso. Ele sorriu para mim e disse: espero que sim. Eles se mudaram em um sábado, explicou Vernon, para que Elvis não perdesse um dia sequer de aula. Estávamos quebrados, declarou Elvis anos depois. Saímos de Tupelo durante a noite. Papai colocou todos os nossos pertences em caixas e atolhou tudo no porta-malas e em cima de um Plymouth 1939. Na verdade, era um 1937. Simplesmente seguimos para Memphis. As coisas tinham que ser melhores. De acordo com Gladys, nós conversávamos constantemente sobre mudar para Memphis. Então, um dia decidimos. Vendemos nossos móveis, colocamos nossas coisas e roupas no carro velho que tínhamos e partimos. Agora, de acordo com o texto de Goldman, a mesma situação. Em setembro de 1948,
os Presley reuniram seus poucos pertences em um decrépito Plymouth e partiram para Memphis. Elvis disse anos depois que eles estavam quebrados e que Vernon esperava encontrar um emprego na cidade. A mudança, de forma abrupta, depois do ano letivo, deu início em volta a uma nuvem de sigilo que perdurou posteriormente. Sugere que algum infortúnio prestes a acontecer sobre a família que eles evitaram partindo. Guarda essa parte, que no próximo texto do Leste vai ter algum indicativo. Porque aqui Albert sugere que eles não partiram somente em busca de uma vida melhor, que algo ali fez com que eles partissem. Mas, no caso aqui, ele não soube responder, mas eu vi no livro de Peter Guralnick, que foi feito décadas depois, ou uma década e meia depois, então era onde havia mais informações. Quando Albert fez a pesquisa, apesar de ser uma pesquisa minuciosa, sempre com o tempo as pessoas... Já havia então a pesquisa de Goldman, de outros livros, então eu acho que Peter se favoreceu de várias outras pesquisas e embora a própria pesquisa dele também, para construir esses dois livros gigantescos que contam da infância de Elvis até a entrada ao exército e depois o segundo volume da saída do exército, então até ele ser encontrado sem vida em Graceland. Bom, mas seguindo aqui ainda o texto do Goldman, veja que interessante esta parte. Eu só vi isto até agora, salvo engano, que eu não tenha percebido, mas que ficou mais na minha memória foi no livro do Goldman. Esse detalhe que ele conta aqui, eu acho incrível. O automóvel no qual eles fizeram a fuga tinha um acelerador muito duro. Sua operação era geralmente atribuída a Elvis para que o seu pai pudesse se concentrar na condução. Portanto, devemos imaginar a pequena família naquele dia fatídico, prosseguindo pela Rota 78, rodando pelo país, o sol da manhã atrás deles, a estrada fantasticamente enfeitada por milhas de ervas daninhas, o loirinho Elvis, vestido de macacão, metendo bronca no acelerador, enquanto Vernon dirige e controla o freio, e Gladys, sentada em meio aos pertences, olhando melancolicamente pela janela. Então aqui agora, nesse próximo parágrafo do Last Train to Memphis, talvez um indicativo daquilo que Goldman havia sugerido, que talvez a família partiu também por outra questão que talvez forçou com que eles fizessem a viagem. Elaine Dund postulou em Elvis e Gladys que Vernon Presley foi despedido da L.P. McCarthy por usar o caminhão da empresa para entregar o uísque pirata. Em outros textos, moonshine, que era o licor que as pessoas mais pobres consumiam e era proibido na época. Mas a prima de Gladys, Corinne Richards, lembrou-se de uma discussão anterior sobre a partida para Memphis e entendeu como parte de uma migração familiar que em breve será acompanhada por outros Presley e outros Smiths. De qualquer forma, Tupelo era um beco sem saída. O que eles procuravam em Memphis poderia ter sido difícil de articular, mas que eles estavam procurando fugir estava perfeitamente claro. Eu disse a Elvis, disse Vernon, que eu trabalharia e compraria tudo o que fosse possível. Se ele tivesse problemas, poderia vir até mim e eu tentaria ajudar. Eu também disse, porém, filho,
Se você perceber alguma coisa errada acontecendo, prometa que não fará parte. Não se envolva, ou eu teria que procurar por você entre os bares. Isso é a única coisa que magoaria o meu coração. Houve momentos em que não tínhamos nada para comer, além de água e broa de milho, recordou Vernon pouco antes de morrer. Mas sempre tivemos compaixão pelas pessoas. Pobre nós éramos, eu nunca negarei isso, mas lixo nós não éramos. Também em outros vídeos desta série, vimos que pessoas tão pobres que moravam no bairro negro eram consideradas lixo branco. Então, por isso que aqui ele diz, pobre nós éramos, eu nunca negarei isso, mas lixo nós não éramos. Nunca tivemos preconceito algum, nunca derrubamos ninguém. Elvis também não. Por isso que, às vezes, quando nos deparamos com pessoas na internet falando que Elvis era racista, não dá para mensurar a ignorância que é isto. Ignorância no sentido da pessoa não saber o que está falando e mesmo assim quer falar. Elvis poderia e tinha muitos defeitos, mas racista, pedófilo, realmente ele não era. Pessoal, eu fico por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Elvis Forever.